O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton! Buona vespero! Muito bem, que bom estarmos aqui novamente. Olha aí quem que está aqui já nos comentários. Evelyn, Saluta, Miquino, Cair Natino, senhora Senhorino, Maria da Graça, Alexandra, Nilberson, Saluton, Buona vespero, Dankon proviat esto. Que bom que estamos aqui. Meus amigos, hoje temos novidades. Sim, a nossa aula está dividida em duas partes, né? Hoje, durante os nossos próximos 9 encontros, trataremos da primeira parte de gramática, coisa fácil, né? Hoje veremos algumas preposições e após nós iniciaremos o 4º livro da série do nosso amigo Jair Salles. O nome deste livro que nós iremos ver é Laireveno, A Volta. É a volta de quem? De Leno e Lila. Estão lembrados dele? Sim, Leno e Lila, eles moram na Europa, vieram para o Brasil no 2º livro, né, lá, esperando conversatia, voltaram para a Europa e agora estão voltando para o Brasil para visitar os nossos amigos. Salutam, Maria Elza. Se já está programado que a nossa aula será dividida em 2 partes, hoje e na próxima quarta, né? Vamos fazer esse experimento, tá certo? Se não der tempo, deixaremos para a próxima quarta a continuidade. Vamos ver, então, vamos iniciar com as nossas preposições. Não se assustem. Não se assustem. No Esperanto, tudo é muito fácil. O que no português parece difícil, no Esperanto é muito fácil. Prepositioi. Olha aí, como é que nós pronunciamos esta palavrinha? Lembrando que o C tem um som de TS e o J, quer dizer, tem um som de O, indica o plural. Prepositioi. Relembrando que todas as palavras, a acentuação é na penúltima sílaba. Prepositioi, preposições. Né? Tem um númerozinho 1 aí, que nós dividimos em 3 partes. A primeira preposição, al. Olha a pronúncia do L, al. A segunda, anstatau. Anstatau. Esse U com a braquia, essa semilua, é o fraquinho, é o de náutico, não é o U de caju, não.
é o de náutico, é o mais fraquinho. Antau. Apde. Che. C chapéu, tem um som de TCH. Che. Tircau. Tircau. E a última preposição de hoje, da. Roberto, nunca vi isso antes. Não tem nada a ver com português. Talvez não, mas nós vamos conhecer agora. E vamos ficar muito amigos dessas palavrinhas. A primeira preposição é al. Al. Nós traduzimos para o português por a ou para. Tem um sentido de em direção a. Essa é a ideia da preposição al. Em direção a. No português, essa preposição al é traduzida como a, ou para, né? O a preposição. E para. Para melhor entendimento, vamos a algum exemplo. Salutam, Nazaré. Por exemplo, essa frase. Mi iros al Pariso. Opa! Lembrando que o som é o. E esse som deve existir. O o deve ser pronunciado, qualquer que seja a posição na palavra. Sempre o. Mi iros al Pariso. Salutam, Cláudio. Bom veno. Bona vespero. Olha a tradução. Eu irei a Paris. Vejam que iros termina por os. Está no futuro. Não é isso? O verbo é ir. É o verbo ir. No futuro, iros. Mi iros. Eu irei a Paris. Ou eu irei para Paris. Portanto, vamos repetir. É importante, né, a repetição, a prática, o treino. Mi iros al Pariso. Muito bem. Outro exemplo. Lidonis libron al la knabo. Lidonis. No Esperanto, nós não nasalizamos. Roberto, como é que eu faço para não nasalizar? Tem um N. Vamos lá. Eu falo do, depois o nis. Donis. Lidonis. Libron alá, knabo. Ele deu um livro ao menino. Opa, donis está no passado. Doni é o verbo dar. Donis está no passado, porque termina por is. Muito bem. Vamos repetir? Li, donis, libron, alaknabo. Estamos lembrando que esse N no fim de livro indica que ele é objeto direto, né? A função de livro na frase, objeto direto. Então, recebe o N. No Esperanto é chamado de acusativo. Muito bem. Outra preposição. Ans, tatal. Ans, tatal. Em vez de ans, tatal. Em vez de. Vamos ver aqui algum exemplo. She drinks teu astatal cafo. Olha, ela bebeu chá em vez de café. Muito bem. Está o astatal em vez de she drinks, passado, teu. Olha aí, o teu no acusativo tem um N. Ela bebeu o quê? Chá. Pronto, a resposta a essa pergunta recebe um N. She drinks teu astatal cafo. Aí está a tradução.
Anstatau promene, estudo. Anstatau promene, estudo. Em vez de passear, estude. Ora, só fica passeando, vai estudar. Em vez de passear, estude. O que observamos? Verbo promene, é o verbo passear, está no infinitivo. Estudo. A pronúncia desse S é sibilante. Estudo. O verbo está no imperativo, termina pela letra U, né? Imperativo indica um pedido, uma ordem. No Esperanto, o imperativo termina pela letra U. Anstatau promene, estudo. Muito bem, excelente conselho. Outra preposição, antau. Antau, que quer dizer diante de, ou então antes de. Literalmente é isso. Ou diante de, ou antes de. Antau. Estas arbo antau la domo. Opa, veja que nós não nasalizamos este M de domo. Falamos do, depois o mo. Estas arbo antau la domo. Lembrando que o R é vibrante, arbo. Há uma árvore diante da casa. Muito bem, estas. Então, o verbo este é ser, estar ou haver. Né? Aqui, estas está no sentido de haver. Há uma árvore. Roberto, mas no Esperanto, onde está o uma? Não estou vendo. E você traduziu para o português? Boa pergunta. Vejam só, porque no Esperanto não há artigo indefinido, né? Tem o artigo definido, que é o lá, domo. Esse lá é o artigo definido, né? Só que no Esperanto não tem o artigo indefinido. Mas no português nós podemos colocar, não é? Há uma árvore qualquer, este uma não está no sentido de numeral, não está contando uma árvore, duas árvores, não. Então, ele é um artigo indefinido. No Esperanto, portanto, nós não colocamos. Se fosse um numeral, aí sim, colocaríamos. Há uma árvore ao invés de duas. Estas uno arbo, astatau do arboi. Aí colocaríamos o uno. Mas aqui, por se tratar de um artigo indefinido, é uma árvore qualquer. Esperanto não traduz. E veja o antau, diante de. Né? Muito bem. Esse dá, porque está juntando o de da preposição, mais o a, o artigo, antes da casa. Estas arbo, antau la domo. Observe que se trata de espaço. Então, antau, quando se trata de uma situação espacial, de espaço, quer dizer diante de. Ok. Reveno antau la noctomeso. Reveno antau la noctomeso. Reveno é volte antes da meia-noite. Aí já está com sentido de antes de. Veni, o verbo vene é voltar. Revene tem um prefixo re, que quer dizer repetição, né? Ou fazer novamente. Então, vene, voltar. Vene, Roberto, cuidado. Vene, vir. Revene é vir de novo.
Mas aí está no imperativo. Olha a terminação U. É um pedido ou uma ordem. Revenu antau la noctomeso. Isso aí é a esposa dizendo para o marido. Revenu antau la noctomeso. Mas volte mesmo. Muito bem. Apode. Apode, outra preposição. Apode quer dizer ao lado de. Exatamente isso, né? Essas expressões são bem determinadas no Esperanto. Apode, ao lado de. Vejam que é apode. A sílaba forte é no A. Apode, são duas sílabas. Apode. Vejamos aqui o exemplo. Lila. Sidides. Apode, Maria. Lila. Sidides. Apode, Maria. Lembrando, o G chapéu tem um som de DJ. Lila sentou-se ao lado de Maria. Olha aí, Apode, do lado, não está encostando, é só do lado. Há um espaço entre Lila e Maria. Isso é importante, está apenas do lado. Lila Sidides, Apode, Maria. Vamos repetir. Lila Sidides, Apode, Maria. Muito bem. Opa, mais uma preposição. Che. Esse chapéu tem um som de che. Che. E como traduzimos o che para o português? Pela preposição a, com, em, né? E outras. Vamos ver aqui. Muito bem. Também, qual o significado? Qual a ideia de che? Porque toda preposição em Esperanto tem uma ideia, um significado. Então, che pode ser junto de, em casa de, ao mesmo tempo de, no âmbito de, né? Opa, olha aí. Essas são as ideias desta preposição che. Vejamos alguns exemplos. Licidides che la tablo. She sidides che la tablo. Opa, ela sentou-se à mesa. Vejam, ela sentou-se junto da mesa, encostadinho na mesa, não é? Muito bem, então, ela sentou-se à mesa para jantar. Muito bem, então, como é que nós dizemos em Esperanto? Ela sentou-se à mesa. She sidides che la tablo. Usamos a preposição che para esse caso. Muito bem. She sidides che la tablo, né? Está ali juntinho da mesa, pertinho. Outro exemplo. Leno gastides che Carlo. Opa, o Leno se hospedou, né? Então, hospedou-se com Carlos. Opa, mas qual é a ideia desse com, então? Leno hospedou-se em casa de Carlos, né? Quando eu digo Leno hospedou-se com Carlos, há duas possibilidades, né? No português usa a mesma preposição. Eu posso dizer assim, nesse primeiro caso, Leno hospedou-se com Carlos. Ah, tá. Aí nós entendemos que Leno ele hospedou-se na casa do Carlos. Então, Leno gastides te Carlo. Sim, Alberto, mas o com não tem a preposição cum, que é com também? K-U-N? Opa, tem. K-U-N quer dizer em companhia de. Se eu escrevo assim, ó, Leno gastides com Carlo, quer dizer que Leno se hospedou em companhia de Carlos em algum lugar. Falta completar. Em la Rotelo. Leno gastides com Carlo em la Rotelo. Leno hospedou-se com Carlos
no hotel? Ah, então é em companhia de, com. Mas aqui, quando eu quero dizer que Lena hospedou-se com Carlos, eu já não uso com, porque é na casa de Carlos. Eu uso che, que quer dizer em casa de. Leno Gastides che Carlo. Olha, muito bem. Mi alvenis ce la matenidio. Mi alvenis ce la matenidio. Eu cheguei ao amanhecer. Passou a noite fora, estudando. Estudando. Muito bem, estudando. Mi alvenis ce la matenidio. Eu cheguei ao amanhecer. Então, você quiser dizer para alguém, eu cheguei ao amanhecer, em Esperanto você diz, mi alvenis ce la matenidio. Ce la matenidio. É, muito bem, ao amanhecer. Tio Fraso Trovidias, che Machado de Assis. Olha aí. Essa frase encontra-se em Machado de Assis. É comum, né, dizermos, essa frase encontra-se no livro de Machado de Assis, na obra. Então, vejam só, a tradução de che para em no português, mas no sentido de que está na obra de Machado de Assis. Teofraso Trovidias, che Machado de Assis. Então, vejam aí. Essa obra encontra-se na obra de Machado de Assis, né? Tem muitas obras, né? Então, essa frase, gente, não é essa obra, encontra-se, essa frase encontra-se na obra de Machado de Assis. Aqui está escrito obra, mas não é essa frase. Preste atenção, Roberto. Tá certo. Então, essa frase encontra-se na obra de Machado de Assis, em Esperanto, Teofraso Trovidias che Machado de Assis. Né? Então, vamos ver o que podemos fazer aqui. Vamos criar um banner para escrever direitinho, né? Essa frase. Estou escrevendo aqui para deixar a coisa certinha, né? De Machado de Assis. Já vai aparecer para todos nós essa frase. Encontra-se na obra de Machado de Assis. Pronto, olha aí. Essa frase, essa tradução correta, encontra-se na obra de Machado de Assis. Como é que eu digo em Esperanto? Teofraso Trovidias che Machado de Assis, em Esperanto. Muito bem. Vamos ver aqui outro exemplo com che. Teofraso Trovidias che Machado de Assis. Não é essa obra, essa frase encontra-se no âmbito de Machado de Assis, não é? É outra ideia também, né? Está no contexto de Machado de Assis. Então, vamos novamente corrigir essa frase. Estou escrevendo, encontra-se, olha aí, no âmbito de Machado de Assis. Pronto, já vai aparecer. Opa, essa é a frase correta, né? A tradução de fraso é frase mesmo, né? Frase. Obra aí foi um erro do seu amigo aqui que vos fala. De novo. Teofraso Trovidias che Machado de Assis. Muito bem. Francisco, quem está aqui? Vera, Bona Vespero, Vera, Irguaíba,
Francisco Soares, salutam, querido amigo. Muito grato. Para você também, meu amigo Francisco. O Francisco Soares, ele é o pai do nosso André. É o André que apresenta Exilados da Capela. Nosso estimado amigo Francisco Soares. Muito grato. Então, vejamos, como dizemos, essa frase encontra-se no âmbito de Machado de Assis. Teofraso Trovidias Che Machado de Assis. Muito bem. Opa, vamos ver agora outra preposição. Circal. Circal. Ao redor de ou cerca de. Ao redor de ou cerca de. Essa é a ideia de circal. Latero ront iras. Circal lasuno. Latero ront iras circal lasuno. A Terra gira ao redor do Sol. Vejam, circal, ao redor de. E esta palavrinha, ront iras, ront iras. Ronde é roda, né? Como se vai e numa roda, né? Então é girar, ront iras. Né? É a tradução para gira no português, né? Ronde ira, são duas palavras, né? O verbo iras que vai em círculo, né? Dá uma volta, andando no círculo, numa roda. Anda numa roda, então é gira. Então, como digo, a Terra gira ao redor do Sol. Latero ront iras, ront iras, circa o lasuno. Opa! Como dizemos, João chegou cerca das 7 horas. Johano alvenis, circa o la cepa, ou la cepa roro. Vejam só. No Esperanto, a hora é dada em ordinal. É um número ordinal, né? Porque 7 é cardinal. 7ª hora é ordinal. No Esperanto, os dias e as horas são dadas em números ordinais. Literalmente seria, João chegou na 7ª hora. João chegou na 7ª hora, né? Em torno, cerca da 7ª hora. João chegou em torno da 7ª hora. Olha o circal. Muito bem, mas nós traduzimos para o formato português. João chegou cerca das 7 horas. Johano alvenis, circa o la cepa. Não preciso dizer roro. Basta dizer Johano alvenis, circa o la cepa. Opa, já entendemos que ele chegou cerca das 7 horas. Dá. Outra preposição, muito bem. Dá. Dá tem o sentido, a ideia, né? A tradução é de, indicando quantidade. Então, dá, nós traduzimos para o português por de, mas com a ideia de quantidade. Indica sempre uma quantidade. Vejamos um exemplo. Litrinques glasson da vino. Litrinques glasson da vino. Olha aí. Ele bebeu um copo de vinho. Um copo de vinho. Aí uma medida. Copo está com a ideia de medida. Qual a medida? Quanto ele bebeu? Vamos fazer uma pergunta. Quanto ele bebeu? Ele bebeu um copo. Opa, então, litrinques glasson da vino. Ele bebeu um copo de vinho. Litrinques glasson da vino. Certo.
Aceto trimetroindastofo. Aceto trimetroindastofo. Opa, termina pela letra U, aceto. É o verbo acete, de comprar. É um pedido ou uma ordem. Compre 3 metros de pano. Vejam, a tradução de dá para o português é de. Mas a ideia é de quantidade. Quanto ele comprou? 3 metros de pano. Aceto trimetroindastofo. Muito bem. Kion da monovirravas. Olha aí. Quantidade. Quanto dinheiro você tem? Quer saber a quantidade de dinheiro. Então, kion da monovirravas. Quanto dinheiro você tem? Que seria a mesma ideia de quanto de dinheiro você tem, não é? Então, kion da monovirravas, literalmente, quanto de dinheiro você tem? Mas normalmente ninguém diz assim, normalmente nós falamos quanto dinheiro você tem. Então, kion da monovirravas, né? As duas possibilidades. Muito bem, concluímos a nossa primeira parte das preposições. Opa, então vamos agora para nosso novo livro. Olha ele aí, o nosso novo livro, La Reveno. La Reveno é a volta. A volta. São 4 livros de Jair Salles, do nosso amigo Jair Salles. Esse é o 4º, é o último livro. Depois desse livrinho, vamos ver, são 10 lições. Iremos ver outro livro. Sim, temos muitos bons livros para estudarmos. A volta, não é? Veni, conforme conversamos, quer dizer vi. Reveni, voltar. Reveni, voltar, é o verbo. Está no infinitivo. Eu tiro o i, coloco o o, transformo no substantivo. Reveno, volta. La reveno, a volta. Clarigoi, nós já vimos em aulas passadas que clarigoi quer dizer esclarecimentos. Vejamos alguns esclarecimentos. Alguns apenas. Tre é muito no sentido de intensidade. Tre é muito no sentido de intensidade, porque temos também multe, que também é muito, mas no sentido de quantidade. Olha a diferença. Tre, muito, em se tratando de intensidade. Multe, muito, em se tratando de quantidade. Neste exemplo aqui temos tre, quer dizer muito, intensidade. Então, treeg é muitíssimo. Nós observamos aqui também, ao lado de tre, um sufixo eg, que é um aumentativo, tanto de substantivo, adjetivo, mas também de advérbio. Aí ele está o quê? Intensificando também, né? Este advérbio tre. Então, treeg, muitíssimo, já é bem superlativo, né? Muito bem, bem intenso. Tre, muito. Treeg, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Olha aí, bem obrigado, bem intenso. Foio. Foio quer dizer vez. Foio quer dizer vez. Ti foi. Olha aí, vocês estão vendo essa forma de se escrever? Vocês vão encontrar muito na literatura do Esperanto. Ti foi quer dizer desta vez. Seria ie titiu foio. Né? Então, eu quero dizer, desta vez, eu posso dizer ie titiu foio. Esta preposição ie, ela é muito versátil, muito flexível, não é?
Então, ela aparece aí com a ideia de, né? Desta vez. Né? Mas eu não vou usar o de, não. Eu uso ie. Ie, titio foi. Né? Mas eu quero colocar uma forma mais reduzida. Eu não quero escrever ie, titio foi. Eu coloco ti foi. Desta vez. Vejam que interessante. Eu tenho titio. Só titio quer dizer este ou esta. Isso. Muito bem. Então, ti foi desta vez. Essas palavras que nós estamos dando algum esclarecimento é porque elas aparecem na nossa leitura a seguir. Vocês sabiam que norte é nordo em Esperanto? Nordo é o norte. Sudo, sul. Oriento é o oriente ou leste. Nordoriento, portanto, é o nordeste, né? É a junção do norte com leste, né? O nordeste é a junção do norte com leste. No Esperanto é nordoriento, nordoriento. Sudeste, né? Junção do sul com leste. No Esperanto, sudoriento. Então, nordo, sudo, oriento, nordoriento, sudoriento. São as regiões. Nordo, sudo, nordoriento, sudoriento. Ocidente quer dizer ocidente ou oeste. Temos uma região centro-oeste, não é? Muito bem, está no centro do oeste. Então, centro-occidente. Centro-occidente. Occidente, né? Você tem um som de TS. Occidente. Centro-occidente é o centro-oeste. Occidente. Muito bem. Opa, Pacite foi. Vamos encontrar muito essa forma, né? Pacite foi. Ao lado de Pacite foi, junto, nós separamos os dois radicais. Pacite é um radical e quer dizer passado. Foi está na forma adverbial, né? Então, você tem o quê? Ie, lá, Pacita foi. Da vez passada. Da vez passada. Olha aí. A mesma coisa. E ela Pacita foi, ou da vez passada, mas ao invés de falar e ela Pacita foi, nós podemos dizer Pacite foi, que é o mais usual. Pacite foi, da vez passada. Opa, aqui é bom, aqui tem algo a ver com viagem. Gasto é hóspede. Gasto é hóspede. E como é hospedar? Hospedar é fazer alguém hóspede. Gastigue. Vejam que há o sufixo ig, que significa fazer ou tornar. Então, tornar alguém hóspede. Gastigue, hospedar. E hospedar-se, tornar-me hóspede, eu uso o IG chapéu. IG chapéu, que quer dizer tornar-se, fazer-se. IG, sufixo, que significa fazer, tornar, muito usado. IG chapéu é o reflexivo, quer dizer tornar-se ou fazer-se. Então, gasto é o hóspede. Gastigue é hospedar. Gastide, hospedar-se. Me gastides em bela hotelo. Eu me hospedei num belo hotel. Oh, muito bem. Veni. Veni quer dizer vir. Bonvenig. Bonvenig. Ig, bovena, né? É fazer alguém, tornar alguém bem-vindo.
Né? Bovena é bem-vindo. Veja que tem B-O-N, bona. Bona, tem um adjetivo, e vena, né? Então, boa-vinda, boa-vinda. Bem-vindo. Então, dar as boas-vindas, tornar bem-vindo, então é muito comum. Boveno, quando alguém chega em algum lugar, a algum lugar, você diz, bom-veno, você está dando as boas-vindas, bem-vindo. Né? Quando alguém entra no grupo, você dá as boas-vindas, né? No grupo WhatsApp, por exemplo, é muito comum. Boveno, veja que tem um N no fim, eu digo bem-vindo, eu dou as boas-vindas, o acusativo do objeto direto. Então, boveno, bem-vindo, bem-vinda. Pronto, agora vamos iniciar o primeiro capítulo do nosso livrinho, o último livrinho, Lareveno. Certamente, como já previsto, até às 19 horas, nós não teremos condição de ver tudo, mas continuaremos na próxima quarta. Então, vamos começar. O Nua Chapitro, Lareveno. Não preciso nem traduzir, não é? Ien, Leno, Kailila. Opa, vocês se lembram do Leno, Kailila? Sim, do mini curso, aquele primeiro livrinho que eles estão na Europa. E ganharam o prêmio para vir ao Brasil. O prêmio que o Leno ganhou foi uma viagem. E ele podia trazer um acompanhante, ele trouxe Lila para o Brasil. E em Leno Kailila, ili venis el Pariso, cai por lá dua foio, visitas Brasilo. E em Leno Kailila, eis. E em quer dizer eis. Eis, Leno e Lila. Eis, Leno e Lila. E em Leno Kailila. Eles vieram de Paris e, pela segunda vez, visitam o Brasil. Opa! Ili venis el Pariso. Vejam que quando eu trato de origem, eu coloco ele, não é? Eles vieram de Paris. Esse de, que denota origem, vieram de algum lugar, no Esperanto eu não vou colocar o de, eu coloco ele. Né? El Pariso. Né? Para dizer que eles vieram de dentro de Paris mesmo, estavam na cidade de Paris e vieram de dentro de Paris. Né? Nós usamos o de em outra circunstância, né? Mas no caso de que, para indicar que eles vieram realmente da cidade, de dentro de Paris, eu uso ele. Ili venis el Pariso, cai por lá dua foio, pela dua foio, dua, segundo, ou segunda vez, visitam o Brasil. Sim, Roberto, mas cadê o lá aí de Brasília? Você não traduziu? Ah, não, porque no Esperanto, antes de nome próprio, nós não colocamos o artigo. Mas, logicamente, que quando vamos traduzir para o português, nós colocamos. Portanto, vamos ler. Ien, Leno, Kailila. Eu estou lendo assim devagar para vocês repetirem. Ien, Leno, Kailila. Ili venis el Pariso, cai por lá dua foio, visitas Brasilon. Olha o N aí, o acusativo de Brasil. Objeto direto. Lá, o nuan foion, ili conis nur rion, cai treege chatis din. Lá, o nuan foion, ili conis nur rion, cai treege chatis din. Vamos ver uma coisa muito interessante. Lá, o nuan foion. Eu poderia dizer assim,
ie, aquela preposição ie, ie, lá o nu afoio, sem o acusativo, ie, lá o nu afoio. Muito bem. Quando eu não quero colocar a preposição, eu posso deixar na forma de acusativo. No Esperanto tem o acusativo de substituição de preposição. Esse caso, ao invés de eu dizer ie, lá o nu afoio, sem acusativo, eu posso tirar o ie e dizer lá o nu anfoio, que é a forma mais usual. Ilicones nurrion, kai treege chatis din. Na primeira vez, eles conheceram somente o Rio de Janeiro, e muitíssimo gostaram dele, do Rio. Muito bem, olha o tregue, muitíssimo. Muito. Tregue, muitíssimo. Gostaram muitíssimo. Lá, o nuan foion, ilicones nurrion, kai treege chatis din. Estamos entendendo? Ótimo. 7. Ti foi, ili desiras coni la tutan landon, visitante almenaŭ la ĉefajn urbojn de la diversaj regionoj. Muito bem. 7. Ti foje, ili desiras coni la tutan landon, visitante almenaŭ la ĉefajn urbojn de la diversaj regionoj. Mas ti foje quer dizer desta vez. Ti foje desta vez. Mas, desta vez, quando eles voltam ao Brasil, eles desejam conhecer o país todo. La tutan landon, o país todo, visitando pelo menos, ao menos, as principais cidades das diversas regiões. Não é? Muito bem. Mas, desta vez, eles desejam conhecer o país todo. La tutan landon, visitando pelo menos as principais cidades das diversas regiões. Então, vamos ler em Esperanto novamente, todos nós. Opa! Salutam, Lidu! Lidu, bonveno! Salutam! 7. Ti foje, ili desiras coni la tutan landon, visitante almenaŭ la ĉefajn urbojn de la diversaj regionoj. Sed ti foje, ili desiras coni la tutan landon, visitante almenaŭ la ĉefajn urbojn de lá diversaj regionoj. Entendi. Muito bem. Ili do iros alla nordo, nordoriento, sudoriento, sudo, caiet alla centro-occidento. Ili do iros alla nordo, nordoriento, sudoriento, sudo, caiet alla centro-occidento.
Eles, então, este do quer dizer, portanto, então, eles, então, irão ao norte, né? Está se referindo à região norte, ao nordeste, olha aí, eles virão para o nordeste, irão para Manaus, Evelyn, Senhora Maria das Graças, eles vão para o norte, Manaus, para o nordeste, Sudoriento, olha aí, Sudeste, São Paulo, Rio, Sul, Sudo, e até mesmo ao Centro-Oeste. Eles vão visitar as 5 regiões, né? As principais cidades de cada região. Muito bem. Ili do Iros, ala nordo, nordoriento, sudoriento, sudo, cai et, até mesmo, alá, centro-occidente. Olha aí, já estamos conhecendo o itinerário de Leno e Lila. Cai, kiel, iam ocasis paciente foie, ili gastidios, ce la fabla Brasila esperantista familio Silva. Kai, kiel iam ocasis paciente foie, ili gastidios, ce la fabla Brasila esperantista familio Silva. E, como já aconteceu da última vez, paciente foi da última vez, eles se hospedarão, olha o tchê, na casa da afável família esperantista brasileira Silva, né? A família Silva, a fábula, família esperantista brasileira Silva, como ocorreu da última vez. Cai que ele iamo casis paciente foi, ili gastidios, ce la a fábula Brasila esperantista familio Silva. Lembrando que tchê tem um sentido de, já vimos, em casa de. É o significado aqui nesta frase. Tio familio, kiel ni ankaŭ iam scias, consistas el alienaj ĉarmaj tri personoj. La patro, signoro Paulo, la patrino, signorino Marta, kai la filo Carlo, tiu familio, kiel ni ankaŭ iam scias, consistas el la ienaj ĉarmaj tri personoj. La patro, signoro Paulo, la patrino, signorino Marta, kai la filo Carlo. Essa família, estamos falando da família Silva, essa família, como nós também, Ancal também, já sabemos, olha aí, Esticias, sabemos, consiste das seguintes encantadoras 3 pessoas. Essa família, como nós também já sabemos, consiste das seguintes hienas, seguintes charma aí, ó, encantadoras. 3 pessoas. Sim, vamos lá. Como fala Cias? Eu falo o S é sibilante, eu só digo S, S. O C eu digo TS, então, Ticias, Ticias, certo? O S é sempre sibilante.
O C tem um som de TS. Ticias. Tio familio, que ele, niancao e as ticias, consistas, e la hiena, e charma, e tripersono, é assim mesmo, porque é diferente apenas, né? Aos pouquinhos nós vamos nos acostumando, né? É gostoso falar, ó, Cias, Nazaré, Salutam, ele, Curitiba. Então, essa família consiste das seguintes encantadoras, charmosas, 3 pessoas. O pai, senhor Paulo, a mãe, senhora Marta, e o filho, Carlo. Vejam, patro, pai. Como eu digo mãe em esperanto? Basta colocar o sufixo iene. Portanto, mãe, patrino. Tio familio. Kiel ni ankaŭ iam scias, consistas en la hienaj ĉarmaj tripersonoj. La patro, sinjoro Paŭlo, la patrino, sinjorino Marta, kaj la filo Carlo. Nun, la tuta familio Silva estas sur la caio, kie ili bonvenigas siajn karajn geamikojn Leno kaj Lila. Nun, la tuta familio Silva estas sur la caio, kie ili bonvenigas siajn karajn geamikojn Leno kaj Lila. Nun, agora, toda a família Silva está sobre o cais. Caio é cais, se estiver no porto. Se estiver numa estação de trem, é plataforma. Mas aqui a tradução do autor, o autor diz, não, que ele é cais, o autor traduziu por cais, então eles estão no porto, onde eles dão as boas-vindas aos seus caros amigos Leno e Lila, lembrando que o prefixo ge quer dizer ambos os sexos. Tá? Quando eu digo geamikoi, eu estou dizendo amico kai amikino, ou amikoin kai amikino, no plural. Né? Então, geamikoin seria seus caros, queridos amigos, né? No sentido de amigo e amiga. Né? Porque no português é assim, né? Nós queremos dizer um homem e uma mulher, meus amigos, referindo ao casal, às duas pessoas, né? Ambos os sexos. No Esperanto, nós colocamos o ge para indicar que tem um homem e uma mulher. Nun, la tuta familio Silva estas sur la caio, kie ili bonvenigas siajn karajn geamikojn Leno kaj Lila. Ankaŭ Maria, amikino de Carlo, kaj ŝia fratino, la eta Anita, estas tie. Ankaŭ Maria, amikino de Carlo, kaj ŝia fratino, la eta Anita, estas tie. Também Maria, amiga de Carlos, e sua irmã, né, tia fratino, e a irmã dela, sua irmã, a pequena Anita, estão lá. Vejam que interessante. Eta. Et é um sufixo que quer dizer pequeno. Domo, casa. Dometo, casinha. Mas podemos usar também esse sufixo como adjetivo. Basta colocar o a. Eta Anita. Pequena Anita. Olha que interessante.
Ancao Maria, amichino de Carlo, kai ŝia fratino, la eta Anita, estas tie. Ancao o autor está dizendo, ancao ni diru alla simpatia e visitantoi, boveno, de novo al Brasilo, ancao ni diru alla simpatia e visitantoi, boveno, de novo al Brasilo. Também nós, vamos dizer, também nós digamos aos simpáticos visitantes, vamos dizer o quê? Bem-vindo de novo ao Brasil. Bem-vindo, ou bem-vindos, pode ser no singular ou plural, são dois, então bem-vindos. Bem-vindos de novo ao Brasil. Ancao nidiru alla simpatia e visitantoi, boveno, de novo ao Brasilo. Muito bem, meus amigos, vejam só. Diálogo vamos deixar naturalmente para a próxima quarta-feira, não é? Então, na próxima quarta-feira, veremos o diálogo e as perguntas e respostas. Né? São parte importante do nosso aprendizado, não é? O diálogo e perguntas e respostas. Então, só temos agora a dizer multan dankon, bona lernadon, bom estudo, kai bona nocton, diz la proxima leciono, multan dankon. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.